Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nessa semana vocês terão uma aula sobre o crash da Bolsa de Valores de Nova York de 1929 e suas consequências, que resultaram na Grande Depressão estadunidense e teve impactos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Eu vou ler um trechinho da obra de Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, em relação ao Brasil. Diz Eric Hobsbawm na sua obra: o Brasil tornou-se um símbolo do desperdício do capitalismo e da seriedade da depressão, pois seus cafeicultores tentaram em desespero impedir o colapso dos preços queimando café em vez de carvão em suas locomotivas a vapor. Entre 2/3 e 3/4 do café vendido no mundo vinham desse país, ou seja, aqui do Brasil. Apesar disso, a Grande Depressão foi muito mais tolerável para os brasileiros, ainda em sua grande maioria rurais, que os cataclismos econômicos da década de 1980, sobretudo porque as expectativas das pessoas pobres quanto ao que podiam receber de uma economia ainda eram extremamente modestas. Por que Eric Hobsbawm fala isso, comenta isso na sua obra? Porque os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, experimentou um extraordinário crescimento econômico. Contudo, com o passar dos anos, durante a década de 1920, o consumo, mesmo de forma acelerada, ele não acompanhava a grande oferta de produtos. O mercado internacional também não ia bem, pois a Europa estava em recuperação econômica, porque a Europa tinha sido muito atingida na Primeira Guerra Mundial. Aliado a isso, o valor das ações, na época, negociadas na Bolsa, não representava o real valor das empresas. Portanto, era uma mera especulação. A dinâmica dessa especulação ocasionou a quebra da Bolsa em 24 de outubro de 1929, chamada Quinta-feira Negra. A quebra se deu porque muitos acionistas se apressaram em vender as suas ações. Eles perceberam que as ações estavam com um valor muito superfaturado. Por outro lado, não havia compradores, colapsando a dinâmica e o funcionamento dos negócios na compra e venda de ações. Muitos estadunidenses perderam seus postos de trabalho. Era o início da Grande Depressão. Parecia que este período não teria fim. A música à época, irmão, você pode me emprestar um trocado, representava muito bem o ânimo dos Estados Unidos. Passado esse período inicial de alguns anos, Roosevelt, candidato a presidente à época dos Estados Unidos, se elege em 1932, com a promessa de reerguer a economia dos Estados Unidos, com o New Deal, traduzindo para o português, Novo Acordo, cujo plano estabelecia maciços investimentos públicos em obras. Entretanto, o problema do desemprego e do crescimento econômico só encontrou uma solução satisfatória durante a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, eu convido a vocês a se aprofundarem nesse importante contexto histórico mundial durante a aula proposta. Não esqueça que estarei aqui para ajudar você nos seus estudos e nas atividades. Muito obrigado, bons estudos e até mais. Não esqueça, juntos à distância.